Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dando sequência, e nós vamos partir a partir do versículo 31. 31, para a glória de Deus. Quando você fizer a oferta para a irmã Rita, escreva, marca lá, Rita, escreve lá, Rita, que é para ser destinada a ela. Ainda não chegamos ao valor que precisamos, que ela precisa. Que nós precisamos, como igreja, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Atos 9, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento nós oramos a Ti, Pai. Nos humilhamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Opera de forma maravilhosa, meu Deus, em nossas vidas, conforme a Tua soberana vontade, Pai. Me coloco, meu Deus, à Tua disposição, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Meu Deus, que o Senhor nos dê faça exemplos de compreensão da Tua santa e poderosa palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, assim nós oramos, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos, para a glória do Senhor. Nós vimos no culto passado, foram os 3 cultos, a conversão de um homem que ninguém imaginava que ele seria cristão, e foi o Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Esse homem, ele fez discípulos lá em Samaria, esse homem, ele pregava o evangelho, esse homem que perseguia a igreja, ele passou a ser perseguido. Esse homem que perseguia a igreja, que testemunhava ou falava, usando essa palavra para testemunho e fala, a respeito de Jesus Cristo sendo Deus, o Filho de Deus, encarnado, que morreu e ressuscitou. Ele perseguia esses que declaravam isso, que professavam isso. Agora ele pregava isso, ele ensinava isso. De forma cronológica, eu quero que os irmãos entendam que desde o dia de Pentecostes até o momento que nós vamos estar vendo, não foram dias, não foram, um momento muito curto, mas foram anos, irmãos. Foram bons anos. E a igreja, ela passou por momentos difíceis, e principalmente, com a perseguição aí dos judeus, até mesmo para matar, com a morte de Estevão. Antes, com as primeiras pregações, Pedro e João, depois os apóstolos, depois culmina em Estevão com a morte deste homem, por pregar a Cristo e este ressurreto. E há momentos que, em meio a turbulências, que o Senhor, em sua soberania, sua vontade soberana, Ele concede paz. Paz à sua igreja, paz a nós. Como nós estamos vendo aqui, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja, olha só, como Lucas escreve aqui, na verdade. Ou seja, queridos e amados irmãos, em meio a toda aquela perseguição, em meio a tanta tribulação, em meio a tantos momentos difíceis, na verdade, a igreja tinha paz. A paz em Deus e a paz com Deus, ela não está ligada, ela não está presa, irmãos, às circunstâncias. Alguém pode estar passando por um momento terrível, uma tribulação muito forte. Mas a grande pergunta é, a nossa fé está firmada no quê e em quem? Porque, sim, a igreja, ela ainda existia, perseguição.
Podemos até mesmo um momento de paz, mas principalmente o que está aqui, ó, na verdade, apesar do que está passando, na verdade, apesar do que você está vivendo, Deus te concede paz. A paz do Senhor esteja em vossos corações. A paz de Deus esteja em vossas vidas. A nossa vida, ela não pode estar, né, tendo como referência as circunstâncias, irmãos. Não pode estar, né, consolidada ou firmada em pessoas, em situações, em coisas. Porque se ela estiver firmada em coisas, uma hora temos alguma coisa que nós desejamos, outra hora nós não temos. Se ela está firmada em situações, tem situações que são totalmente adversas e tem situações que não são adversas. Ela não pode estar firmada em pessoas. Quantas pessoas colocam a sua fé, a sua confiança em homens, em políticos, em reis, em autoridades, em amigos. E muitos desses, em muitos momentos, se decepcionam. Não é verdade? De repente você já se decepcionou. De repente você já se entristeceu. Por quê? Porque a tua esperança, a sua fé, a sua esperança, a tua condição de estar bem, está voltada, presa, né? Está inteiramente em alguém, em circunstâncias ou coisas. Mas a igreja aqui, cheia do Espírito Santo, apesar de qualquer situação adversa ou não, ela tinha paz. Amém? Verdadeiramente vivia paz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja era edificada, irmãos. E a edificação, para que haja um crescimento verdadeiro, para que haja um crescimento saudável, a edificação, ela é através da palavra de Deus. Ela é através da pregação, da fidelidade à palavra de Deus. Que no mundo, que em vários lugares existam igrejas que sejam fiéis à palavra de Deus. Não existe a melhor igreja, não existe essa igreja é a boa, entendam o que eu estou falando. Exemplo, a igreja reformada, a verdade da cruz. Vocês pregam, eles falam a respeito disso, esses ensinos, é porque vocês se acham bons, a melhor igreja, melhor do que as outras? Não. O que nós buscamos ser é fiéis à palavra, às Escrituras. Isso, toda igreja que realmente crê em Jesus Cristo deve aplicar. Não é necessário colocar nenhuma outra coisa no culto. Não é necessário chegar e fazer nenhum outro tipo de movimento para dizer que é cristão, que é uma estratégia de... Não. A fidelidade nossa palavra. A fidelidade dos crentes à palavra. Sola Escritura. Amém? Quando nós, somos fiéis à palavra, buscamos nos alimentar da palavra, ensinamos a palavra, irmãos, nós estamos o quê? Edificando, construindo. Amém? O alicerce, as nossas raízes, elas devem ser e estar em Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Arraigados em Cristo, nós edificamos a nossa vida, construímos a nossa vida, em princípios cristãos, em princípios da palavra de Deus, e não aquilo que nós, ou nosso coração, ou as nossas emoções são motivadas a fazer. Amém, irmãos? Número, e aqui Lucas ele cita,
que eles edificavam-se caminhando no temor do Senhor, porque quando nós temos a edificação através da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, nós temos temor em nossos corações, consequentemente temos conforto do Espírito Santo, por isso que nós temos paz em meio a qualquer circunstância, seja ela boa ou adversa. E outra coisa mais, a igreja crescia. E o ponto que eu quero dizer é, não se mede uma igreja fiel pelo crescimento, mas ele começa com o quê? A fidelidade à palavra de Deus. A coisa tem que ser orgânica. A coisa tem que ser tijolo sobre tijolo. Aonde a nossa confiança está no Senhor. O nosso descansar está no Senhor. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Versículo 31. Estão com calor, irmãos? Está começando a ficar abafado, não está não? Tá? Se quiser, liguem o ar, né? Porque senão vai voar aqui, né? Se quiser, liguem o ar no frio. Eu acho que o ar está no quente, mas se quiser... Mas se está tudo bem, vamos lá. 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitam em Lídia. Pedro, né, como um apóstolo do Senhor, aquele que havia testemunhado, né, visto o Senhor, ressurreto, e também ter vivido, né, com o Senhor desde o início do ministério do Senhor. Ele era um apóstolo, 12 só, somente 12 mais Paulo. Não existem outros apóstolos. A missão de Pedro e também dos demais apóstolos era o quê? Plantar igrejas, era, né, auxiliar igrejas, visitar as igrejas que estavam se separando. Por isso que eu falei que não foi assim, nesse ponto aqui foram anos do cristianismo, porque aqui a gente está vendo que a igreja, ela já existia, ou em alguns pontos aqui já estava longe de Jerusalém, mas ainda estava na Judéia e Samaria, ok? Mas então Pedro, né, ele ia às igrejas, ia a determinadas cidades para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas do Senhor. E sempre o Senhor agia de alguma maneira. E aqui está falando, né, que passado Pedro por toda parte, então ia andando por Samaria e também pela Judéia, não somente Jerusalém. O evangelho ainda não tinha saído fora disso. Desceu também aos santos. Isso significa que ali, em Lida, que habitavam em Lida, existia uma igreja cristã. Lembrando também outra coisa, a igreja, nesse período, né, ela era formada por ex-judeus, os judeus que se converteram ao cristianismo, ou também alguns prosélitos, ok? O evangelho ainda não tinha alcançado a nós gentios, não tinha saído disso. E aqui, quando Lucas escreve aqui falando que aos santos, isso está mostrando que sim, lá em Lídia, a poucos quilômetros de Jerusalém, que eu vou fazer um mapa, né? Jerusalém, poucos quilômetros de Jerusalém, Lídia, né? Não estava na costa como Jobe, né? Já havia uma igreja, já havia irmãos ali, santos, amém? Como nós, todos nós somos santos. Por que nós somos santos? Deixando as brincadeiras à parte, né? Porque nós somos santistas? Não, mas porque a palavra santo significa o quê? Separado. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós temos um Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Santos é separação, por isso que Deus falou, sede santo, porque eu sou santo. Assim como Deus não pertence, entendam, né? Não pertence, não tem comunhão com o pecado, também não façam isso. Lutem contra o pecado, vivam de maneira digna do Senhor. Então, uma igreja ali habitava. 33 diz assim, entrou ali certo homem chamado Enés, que havia 8 anos jazia de cama,
pois era paralítico. E ali naquele momento, né, um homem, que a Bíblia aponta aqui, chamado Enéas, este homem ele era paralítico, este homem ele não andava, jazia na cama, né, e há 8 anos ele estava naquela condição. 34, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Então, esse encontro, Pedro, este homem chamado Enéas, que há 8 anos ele era um paralítico. Pedro chega para este homem, como nós estamos aqui vendo, disse, Enéas, Jesus Cristo, vou parafrasear, Jesus Cristo a quem eu prego, Jesus Cristo que é o meu Senhor, Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos, Enéas, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo a quem eu sou discípulo, levanta-te, arruma o teu leito. E é o que aconteceu? Imediatamente este homem se levantou. Prodígio ao qual, nessa era apostólica, como nós estamos vendo, era visível. Testificável, visto, confirmado. Porque Enéas era um homem, era uma pessoa que todos conheciam ali. Essas cidades eram pequenas, irmãos. Eram comunidades. E há um efeito nisso. Viram-no, né, todos os habitantes de Lídia. Então todo mundo viu que aquele homem, que eles sabiam que há 8 anos era um paralítico, agora fora curado. Curado por quem? Né? Habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram, né, ao Senhor. Ele fora curado por quem? Por Jesus Cristo. Pedro é enfático nisso. Pedro, ele mostra que o milagre não é dele, mas é do Senhor. Pedro mostra aqui que ele é uma simples ferramenta. Simples ferramenta. E Pedro, sendo um discípulo do Senhor, se vocês prestarem atenção, ele usa as mesmas palavras, ou quase muito semelhante ao que o nosso Senhor Jesus Cristo falou ao homem que estava enfermo, que fora, né, era um paralítico e vivia, né, ali no tanque de Betesda. Levanta-te e arruma o teu leito. Pedro não ousou inventar alguma coisa. Pedro não ousou buscar a glória para ele. Pedro não disse, eu te curo em nome de Jesus Cristo. Pedro não disse, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Mas ele falou o quê? Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Isso aqui nos ensina o quê? Cristo deve estar no centro da nossa vida. Cristo é tudo para nós. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ele. Amém? E qual foi o motivo disso? O porquê desse sinal? O que até então acontecia. Quando as pessoas que conheciam esse homem, né, 35, viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, eles se converteram. Aquilo que Pedro, ele pregou, ele começou a pregar, falar a respeito do Senhor, irmãos, eles não ficaram com o pé atrás, eles realmente falaram, ou pensaram, realmente, somente Deus poderia fazer essa coisa. Então, o que este homem, esse Pedro, o que ele está ensinando,
verdadeiramente vem da parte de Deus. E a estratégia qual que era? Acontecia um sinal, o povo era chamado a atenção, né? Ficavam perplexos, e aí vinha o que depois? A pregação do Evangelho. Porque a pessoa ela só se converte ouvindo a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E assim ela é selada pelo Espírito Santo da promessa. Efésios. Amém, irmãos? E aí muitos se converteram. Sabe, a cura ali, toda a cura que o Evangelho nos apresenta não tem fim em si mesmo, o sinal não tem fim em si mesmo, mas um propósito de apresentar e pregar Jesus Cristo para aqueles que agora estão presentes. Amém, irmãos? Jesus Cristo. E coisas assim não acontecem nos dias de hoje. Eu vou deixar para aplicar depois, no final, mas tanta gente que é curada que ninguém nunca viu na vida. Aparece do nada, some do nada. Mas aqui observem, assim como foi também a cura daquele coxo, que pedia esmolas na porta do templo. Todos conheciam aquele homem. Como aqui também todos conheciam a Enéas. Porque viram que há 8 anos aquele homem ficava enfermo, naquela cama dele, não dentro de casa, mas aqui nos leva a entender que esse homem também, por não ter condições de trabalhar, era colocado, estendido um lençol, estendido uma manta, como se chamava de cama, por isso que arruma a tua cama, e deitava-se ali e pedia esmolas. Todos conheciam. Verdadeiramente, esse milagre foi Deus que fez. E Pedro nos ensina o quê? A glória pertence a Cristo. Pedro aqui, eu sou o apóstolo Pedro, aquele que Deus levantou dentre todos. E eu te ordeno, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Não. Enéas, Jesus Cristo te cura. Amém? É o cuidado que nós temos que ter com o bichinho do orgulho, o bichinho da exaltação que habita em nossas vidas. Porque, por tão pouco, muitas vezes nós nos ensoberbecemos. Por tão pouco, a gente não se torna exaltados. Amém? 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tábita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aí, no meu imaginário, prestem atenção, Jerusalém, Lídia, e aqui na costa, Jope, ok? E aqui está falando que lá em Jope, nessa cidade costeira, é a cidade de onde partiu, lembra do fujão? Qual é o nome do fujão? Jonas. É dessa cidade que partiu Jonas, fugindo de Deus. Mas não adianta para onde ir, Deus vai chegar a você. Havia em Jope uma discípula, uma mulher que servia ao Senhor, por nome de Tábita. Esse nome, no grego, é Dorcas, que o significado é gazela. O nome é gazela. Então, Dorcas era uma discípula e ela notável, era alguém que tinha notoriedade aonde estava, alguém que chamava atenção. Mas por que chamava atenção? Porque é uma mulher piedosa, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, ela é uma pessoa ao qual a graça de Deus... A primeira coisa, vamos lá, iniciando. Também, essa mulher era uma cristã. O Evangelho já havia chegado nessa cidade de Jope e ela era discípula de Cristo. Ok? Era uma pessoa que foi convertida, saiu do judaísmo e passou a ser uma cristã. E alguém convertido, alguém regenerado, como todos nós somos discípulos do Senhor, por termos sido alcançados pela graça de Deus, irmãos, nós fazemos as boas obras. Nós não fazemos as boas obras para sermos salvos,
mas por sermos salvos, alcançados pela graça de Deus, fazemos boas obras. E aqui eu aponto para um talento que essa mulher tinha, um chamado que essa mulher tinha, de realizar boas obras, esmolas e também ajudar aos pobres. Ok? Irmãs e irmãos, que venhamos meditar, observar a nossa vida. Nós estamos dando exemplos, bons exemplos de filhos de Deus? Quais têm sido as nossas atitudes diante de adversidades? Quais têm sido as nossas atitudes diante de tudo que existe na vida? Quais têm sido as nossas palavras? O que tem, o que ocorre dentro dos nossos lares? Qual tem sido o nosso exemplo? Discípulos de Cristo ou não? Porque um discípulo de Cristo é notório se enxergar isso nele. Não somente dentro da comunidade, dentro da igreja, mas principalmente fora. Principalmente fora. Tem que fazer... Não, em tudo, irmãos. Em tudo. Em tudo. E começa a partir dos nossos. Nós temos que ser um exemplo de cristãos, de gente que é temente a Deus, como discípulos do Senhor, principalmente a partir dos nossos, a partir do nosso lar, aonde nós trabalhamos. Tem que ser notório em nossa vida enxergarem Cristo. Amém? Porque é notório, é notável, que enxergavam nessa mulher Cristo. Por isso que Lucas está falando que ela era uma discípula, como eu e como você. 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de lavarem, puseram-la no cenáculo. Então, o que aconteceu com essa mulher crente e temente ao Senhor? Uma notável discípula do Senhor ali. Ela morreu. Ela morreu, e aí as pessoas, ela adoeceu, veio a morrer, lavaram o corpo dela e colocaram no lugar, para a cerimônia ali, do corpo. Puseram no cenáculo, numa sala grande, que ali iam velar ela. Então, ela aqui nos mostra o quê? Crente fica doente, tá? Você não foi curado desse negócio aí. É sinal que você está no pecado. Gente, essa mulher, olha só, ela adoeceu e morreu ainda. Crente morre, tá? Crente fica doente, crente morre, crente passa por apertos na vida, crente passa por traições, crente passa por problemas financeiros. Tem crente que não tem o que comer, tem crente que tem muita coisa para comer. Está entendendo? Isso é a vida. E aí eu volto lá, Desde o começo. A gente já começou a vida sendo expulso de um lugar, não é verdade? Expulso do ventre da mãe. E aí me vem à mente aqui, como nós fomos expulsos de onde? Do Éden. Ok? Mas crente fica doente, irmãos. Essa teologia dizendo que você está doente é porque você não devolveu o seu dízimo. Você está passando por esse problema aí na família, é porque você não completou aquelas 7 semanas daquela campanha. Crente fica doente, crente passa por problemas financeiros, crente passa por problemas na família, crente também morre. Por quê?
Porque todos nós somos pecadores. Herdamos o pecado, a semente do pecado. Versículo 38. Como Lídia era perto de Jope, ouviram os discípulos, os demais irmãos nossos lá, que Pedro estava ali. Enviaram-lhe 2 homens e lhe pediram: não demores em vir ter convosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando as túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. E aqui, os discípulos, os irmãos, nossos irmãos, a igreja, o que eles fizeram? Eles buscam e chamam a Pedro, um apóstolo da igreja, uma autoridade dentro da igreja, mostrando que nós devemos respeitar as autoridades, e aqui também lembrando que milagres e prodígios que estavam acontecendo, principalmente aqui está na era apostólica, onde muitos milagres e prodígios os apóstolos assim faziam. Não somente ele, mas também nós vimos lá 2, Filipe e Filipe, me ajudem, o que foi morto. Estevão, através deles, milagres também foram feitos com o propósito de anunciar o Evangelho, mas a gente vê aqui que isso não acontecia com o povo. Por que eles não oraram? Por que eles não foram lá e chamaram a Pedro? Sabe por quê? Porque eles não estudaram nas escolas neopentecostais de Kenneth Hagin. Porque o determina em nome de Jesus não existia. Que é tão recente. Irmãos, podemos orar? Lógico. Mas certos milagres na história da igreja estão condicionados na história da igreja por um motivo. Quantos apóstolos neste mundo de hoje já ressuscitou um morto, que realmente estava morto? Quantos irmãos, quanta enganação existe. Que a gente venha sempre abrir os olhos. Deus pode fazer milagres, é lógico que sim. Mas existem ordem e decência. E eles estão vivendo na era apostólica aqui, irmãos. Mas eles chamam a Pedro. Tiago escreve isso, Se há um doente entre vós, chamem os presbíteros. Podemos orar, irmãos, podemos orar e orem. Mas entendam uma coisa. A manifestação do poder de Deus Deus não vai se mover por causa da nossa oração. Deus pode operar sim, mas não é porque nós oramos, é porque isso, porque... Não, orar todo mundo deve orar, entendam, eu posso me confundir nisso aqui e não explicar direito aos irmãos. Mas sim, milagres que ocorreram na era apostólica não ocorrem hoje através dos homens que se dizem milagreiros. Uma pessoa foi curada. Nunca ninguém viu essa pessoa. Ninguém viu de onde veio. Porque foi curado de uma dor de cabeça. Porque não tomou um Eve. Está entendendo, gente? Procura na história. Você não vai encontrar isso aqui.
alguém que foi ressuscitado. E todos sabiam que havia morrido. Ah, mas eu ouvi no Face, eu vi uma pessoa, eu vi um testemunho de alguém que foi lá no necrotério e orou pelos filhos, os filhos ressuscitaram. Era para ser algo tão visto por todos. Estão entendendo, gente? Por quê? Porque o que aconteceu aqui é que todos passaram a crer. Muitos passaram a crer, porque realmente conheciam ela e ela havia morrido. Estou antecipando um pouco, né? Mas, o ponto principal, o que eu estou querendo dizer é, havia uma autoridade sobre a vida destes homens. E por isso, que quando eles levantaram, diáconos, eles impuseram as mãos, e essa autoridade também havia na vida desses homens. Por isso, que quando Paulo, ou Saulo, estava lá na casa de Judas, cego, e Ananias veio até ele, Ananias, conforme o Senhor falou, para impor as mãos sobre ele, dando autoridade. Mas isso não quer dizer que hoje eu tenho que colocar as mãos na sua cabeça, para que você tenha autoridade, e aí você vai sair expulsando demônio, fazendo milagres, assim por diante. A fé, ela é sóbria. O milagre é indiscutível, não tem dúvidas. Depois da onda neopentecostal, todo mundo saiu fazendo o que quiser, para quê? E prestem bem atenção, a exaltação, ela sempre vem para estes que fazem isso. Para enriquecimento, para a glória humana. Deus faz? Sim. Mas Deus não vai seguir nenhuma regra, porque Ele é soberano. Vamos lá, vamos continuar. Pedro 40. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jobe. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jobe muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. E aí Pedro atendeu esse chamado, e Pedro, ele foi a esta casa, entrou nesse cenáculo, e a primeira coisa que Pedro faz, como um discípulo do Senhor, tirou todo mundo dali. Não é isso? Tendo feito sair a todos. Pedro não estava ali para fazer espetáculo. Pedro não estava ali para ser bajulado pelas aquelas pessoas, aqueles crentes. Mandou sair todo mundo. Porque a glória é somente de Deus. Vem aqui. Vem você. Vou orar por você. Todo mundo vai ver o poder de Deus. Pedro mandou todos sair, como um ótimo e fiel discípulo do Senhor. E não vou dizer coincidência, mas tudo isso como plano de Deus. Qual é o nome de Dorcas em hebraico? Tabita. E o que aconteceu há uns tempos atrás? A filha de um dos principais da sinagoga, chamada Talita. O que aconteceu? O que Jesus fez quando foi chamado? Qual foi a primeira atitude de Jesus? Expulsar todo mundo que estava ali. Como um discípulo do Senhor, Pedro não ousa fazer algo que Jesus não fez. Entendam bem.
Pedro não ousa inventar alguma coisa. Pedro não ousa acrescentar alguma coisa. Não. Assim como Jesus expulsou a todos que estavam ali, Pedro mandou também todos saírem. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Pedro agora ajoelha-se, pondo-se de joelhos, orou. Quanto tempo orou? Nós não sabemos. Como foi a oração? Nós não sabemos. Orou. E voltando-se para o corpo, então ele ora, e aqui dá para se entender que ele se volta para o corpo depois da oração, e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, se sentou. Então Pedro expulsa todos ali, porque Pedro não estava ali para fazer show, estava ali para ser adorado, mas ele ora, expulsa todos, ora, e aí se assemelha muito ao que o Senhor fez quando, na casa de Jairo, a filha dele havia morrido, Talita, se assemelha muito. Essa mulher, ela ressuscita. Essa mulher volta à vida. E qual é o propósito principal disso? O propósito principal disso isso se tornou conhecido por toda Jope, porque todos conheciam essa mulher. Todos sabiam que ela havia morrido ali naquele momento. E muitos creram. O sinal, o milagre não tem fim em si próprio. Nós estamos vendo aqui, todos eles, mas com o único propósito de anunciar a Cristo. Porque dá veracidade ao discurso, à pregação que Pedro assim traria, para a glória do Senhor. E aí dariam atenção, é pregado o Evangelho, e através da pregação do Evangelho, muitos creram, muitos foram regenerados, muitos se converteram para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que nós podemos aplicar na nossa vida? A princípio, a igreja crescia, mas eu trouxe até a aplicação durante o que eu estava explicando. Lembre-se de uma coisa: tenha a paz de Deus, e com Deus, meu querido irmão. A tua paz, ela não pode, a nossa paz não deve estar presa às circunstâncias. Porque existem momentos difíceis, sempre haverão, momentos alegres também haverão. E se a nossa paz está voltada a momentos alegres, a gente vai estar tranquilo. Mas se estiver presa às circunstâncias em momentos difíceis, a gente não vai estar em paz. Tenha a paz de Deus em teu coração. Paz com Deus você já tem, porque você foi salvo, foi lavado pelo sangue do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. O que nós precisamos agora, no decorrer da nossa vida, buscando estarmos cheios do Espírito Santo, ter a paz do Senhor. A paz do Senhor em nossos corações. E diante de toda e qualquer circunstância, nós estaremos em paz. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui. Nós vimos Pedro foi a Lida, depois ele foi a Jope. E nós vimos o Senhor usando Pedro para curar aquele homem que há 8 anos estava enfermo, estava paralítico. E a pergunta que eu faço à igreja: você viu Pedro orando por esse homem? Orando ao Senhor por esse homem? Não, irmãos. Não. Nós não vimos Pedro orando por Enéas. O que Pedro ele fez aqui, disse-lhe Pedro, versículo 34, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, pega o teu leito. E imediatamente, ele se levantou. Amém? Aqui não fala que Enéas, ele tinha fé em Cristo Jesus. Não tinha fé em Deus. Ou em Deus, sim, ele provavelmente era um judeu, sim. Mas em Cristo. Aqui não está falando que para que alguém, ou que Deus opere na vida de alguém, tem que haver um tipo
certo de oração. Porque aqui a gente está vendo que Pedro ele não orou. Não é verdade? Pedro deu uma ordem aqui. Enéas, levanta-te e anda. Depois desse homem ser curado e cumprir o propósito do evangelho, que era pregar e muitos se converterem, Jope, uma mulher morreu. E essa mulher morreu. E agora, né, Pedro, diante dessa situação, ele expulsa as pessoas ali, e nós lemos que agora ele ora. E depois de orar, Pedro se vira esse corpo, né, versículo, cadê? 40, né? Mas Pedro, tendo feito todos sair, pondo-se de joelhos, orou. Diferente do que aconteceu há pouco tempo atrás com Enéas. Ele orou, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, se sentou. O que nós aprendemos nisso, irmãos? O que nós aprendemos, que tudo que acontece, eu falei isso antes da pregação, tudo que acontece está debaixo da vontade soberana de Deus. Pedro orou para que Enéas fosse curado? Não. Até mostra, né? Enéas, será que tinha fé em Cristo? Lembra do homem, o aleijado, lá na porta do templo? Eu até comentei. Para Deus operar o milagre, não precisa a pessoa ter fé. É soberania de Deus. Mas existem momentos que a pessoa tem que ter fé. Porque os discípulos chegaram e chamaram a Pedro. Entendeu? Eles intercederam. E Pedro orou. Ou seja, o resumo da ópera: não existe, meus queridos e amados irmãos, uma receita. Irmão, sabe isso que você está passando? É o seguinte: 7 cultos. 7 cultos e você não pode faltar um. Deus vai operar de forma maravilhosa. Não. Tem encontro. Vai ter o pré-encontro. E você tem que participar. Para que você tenha uma intimidade com o Senhor, para que o Senhor responda a você. Esse problema que você está vivendo, você tem que participar desse pré-encontro. Aí vem o encontro. Mas foi parte. Agora você tem que participar do encontro. Um encontro com Deus. Não, mas tem mais ainda. Teve o pré, teve o encontro, agora é o pós-encontro. Não ficando satisfeitos, agora é o desencontro. Eu estou inventando. Sim, é um desencontro, porque essa pessoa vai ter que participar novamente do pré-encontro, do encontro e do pós-encontro. Aí depois tem um desencontro, e assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim vai. De repente você já viveu isso. Não, é porque você tem que ir para o monte. Ir para o monte, é porque lá no monte, né, as coisas vão acontecer. Não, porque agora, nos nossos tempos atuais, você tem que subir a montanha e dizer pagar, ou seja, né, se o evangelho está sendo pregado na sua igreja, não está te transformando, então, né, a gente tem que buscar uma outra coisa, né? Se o evangelho que está sendo pregado não está regenerando você, então vamos fazer, né, uma campanha, porque não é suficiente a pregação do evangelho.
Porque Cristo não é suficiente. Mas aquilo que eu inventar, aquilo que eu esquematizar para a igreja, isso sim vai dar certo. Não, sabe por que Deus não operou? Porque a gente tem que ter, no teu casamento, porque a gente tem que ter, né, um culto de casais, um culto, né, entendam, né, um culto de casais, um culto da família. É porque as coisas estão amarradas na sua vida, então a gente tem que ter um culto de libertação. E olha, você só pode, né, só é palavra sobre... não, é coisa financeira, então é um culto de finanças. Eu vou ser sincero aos irmãos e abrir meu coração. Por muitos anos pregando, eu estava até falando isso a alguns irmãos. E chegava num determinado dia, é o culto de libertação. Eu sempre gostei de ler. Como pastor tinha que ler, estudar a palavra de Deus, buscar o que trazer de alimento para a igreja. E não havia nenhuma palavra de libertação. Como eu me sentia mal. Como eu me sentia mal. Eu pedia perdão para Deus. Falei, Deus, me perdoa, porque o que eu tenho para trazer aqui para os irmãos não se refere à libertação. Aí, de repente, ao culto financeiro, não se refere à vida financeira. Não se refere a batismo de Espírito Santo. Não se refere a isso, não se refere àquilo. Me perdoa, Senhor. Como eu me sentia mal, irmãos. Como a pessoa se sente mal vivendo no engano. E esse engano é o qual somente exalta a Deus. Esse engano somente exalta o homem. Porque quando se ocorre isso, prestem atenção, quando se ocorre isso, a soberania não é de Deus, mas a soberania é do homem. O recado que está falando é o seguinte: Deus é obrigado a te abençoar porque você participou de 7 cultos. Deus é obrigado a te abençoar porque você participou, né, de uma fogueira santa. Deus é obrigado a te abençoar porque você participou de um encontro. Deus é obrigado a te abençoar por causa disso, por causa daquilo outro. Como se Deus tivesse obrigação com aqueles que ao qual Ele criou. Mas a grande verdade, nós estamos vendo o que aqui? Deus, Ele faz tudo conforme a sua vontade, não é a minha vontade nem a sua vontade. É a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. E a gente tem que entender e viver isso. Se nós orarmos por alguém, essa pessoa, pela graça de Deus e pela vontade soberana de Deus, coincidir a vontade de Deus com a nossa vontade que essa pessoa seja curada, glória a Deus por isso. Mas, se é a nossa vontade, nós estamos orando por alguém, para que essa pessoa seja curada, e a vontade soberana de Deus é que essa pessoa não seja curada, glória a Deus por isso, porque o fim de todo homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Quais são as palavras de Jó? Deus me deu. Ele está falando a respeito dos filhos que ele perdeu, que morreram. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É entendermos e vivermos a soberana vontade de Deus. Por isso, não adianta, a gente não manipula a vontade de Deus. Se Deus quiser curar alguém, Ele vai curar. Cabe a nós, como irmãos, orarmos. É dever do crente orar. Mas entender que, Senhor, seja feita a Tua vontade. É a Tua vontade. E se a minha vontade coincidir com a sua vontade, irmãos, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não,
louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é soberano e governa sobre todas as coisas, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Isso aqui nos ensina muito bem isso. Não existe uma fórmula para alcançar graça de Deus. Não existe, um método para alcançar graça de Deus. O que a gente como crente deve fazer? Prestar culto ao Senhor, confiar no Senhor, orar ao Senhor. O agir é conforme a soberana vontade dEle, conforme Ele quer. E louvado seja o nome dEle. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem momentos, aqui Enéas, ele não pediu para ser curado. A gente vê, não pediu. Mas Pedro chegou lá e nem orou. Então, Deus não está preso à vontade do homem e à fé de ser curado. Ele cura pessoas que, porventura, nem fé têm. Cito o exemplo lá do paralítico na porta do templo. Porque ele esperava o quê? Receber dos apóstolos o quê? Dinheiro. Fitando os olhos nele. Mas também existem momentos, que pessoas têm fé e são curadas. É aquilo, é a vontade soberana de Deus. Sempre a vontade soberana de Deus. Se de repente, essa é a nossa vontade, coincidiu, glória a Deus. Mas não, glória a Deus também. Estão entendendo? Não depende de nós homens. É a soberana vontade do Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. Como também aqui, irmãos aqui estavam intercedendo. É a fé dos irmãos, não foi a fé da mulher. A mulher estava morta, Mas os irmãos intercederam, chamaram. E a vontade de Deus soberana era ressuscitar. A vontade dos irmãos também era que ela fosse curada, ressuscitada. E também a de Pedro. E glória a Deus por isso, coincidiu. Mas, de repente, não coincidiria. E aí? Deus não seria glorificado? Deus é glorificado. Deus é glorificado. E a gente tem que aprender isso. E aí, irmãos, volta lá no início lá. Verdadeiramente a igreja tinha paz. Paz. Porque ela entendia que tudo que acontecia, tudo que aconteceria, estava debaixo do reino do Senhor, da vontade soberana do Senhor, do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos.